Capítulo 20. Dedos. Ao retornar ao pavilhão de Jade, Mal Mal viu-se submetida a cuidados escrupulosos. Ela foi vestida com roupas limpas e jogada na cama, não no quarto apertado que normalmente ocupava, mas em um quarto extra muito maior, com uma cama adequada. Depois de descansar um pouco nesta nova roupa de cama de seda, Mal Mal pensou na esteira de palha onde costumava dormir e sentiu como se tivesse subido de um pântano para as nuvens. Tomei remédios e não há nada de errado comigo fisicamente, protestou ela. Por remédio ela se referia ao emético, mas não havia necessidade de dizer isso. Não seja ridículo. Você deveria ter visto o ministro que comeu aquela comida. Não me importo se você tirou essa coisa do seu sistema, não tem como você estar bem e elegante, disse Ingua, pressionando um pano úmido na testa de Mal Mal com preocupação. Ministro estúpido, estúpido, pensou Mal Mal. Ela se perguntou se ele realmente tinha conseguido tirar tudo com o primeiro medicamento que recebeu, mas sua curiosidade não iria conquistar sua liberdade aqui. Ela se resignou a esse fato e fechou os olhos. Foi um dia agonizantemente longo. Mal Mal devia estar mais cansado do que pensava, porque era quase meio-dia quando ela acordou. Isso não era bom para uma dama de companhia. Ela pulou da cama, trocou de roupa e foi procurar um Guinyang. Não, espere. Primeiro, Mal Mal voltou para seu quarto para encontrar o pó facial que sempre usava. Não o pó clareador com o qual todo mundo estava tão preocupado, mas a coisa que criava as sardas em seu rosto. Usando uma folha de bronze polido como espelho, ela bateu nos pontos ao redor das tatuagens com a ponta do dedo, prestando atenção especial aos que estavam acima do nariz. Eu absolutamente não vou sair sem maquiagem novamente. Foi muito difícil explicar. Passou pela cabeça de Mal Mal que ela poderia simplesmente fingir que usou maquiagem para esconder as sardas, mas a ideia só a envergonhou. Provavelmente seria esperado que ela reagisse como uma virgem corada toda vez que alguém mencionasse isso. O estômago de Mal Mal estava roncando, então ela comeu um dos bolos lunares que sobraram para um lanche. Ela teria gostado de limpar o corpo, mas não teve tempo. Ela foi direto para onde os outros estavam trabalhando. Ong Niang estava com o consorte Gyokuyo, cuidando da princesa Lingli. Ela mal desviou o olhar da jovem bastante móvel, movendo-a para que ela permanecesse no tapete, ou apoiando cadeiras para que não caísse enquanto a princesa as usava para tentar se levantar. Ela parecia bastante precoce. Minhas sinceras desculpas por dormir demais, disse Mal Mal com uma reverência. Dormir demais? Você deveria ter tirado o dia de folga. Gyokuyo colocou a mão para a bochecha de Mal Mal, parecendo preocupado. Dificilmente, senhora. Se precisar de mim, por favor, ligue, disse Mal Mal, mas ela sabia muito bem que raramente recebia algum trabalho sério para fazer e provavelmente seria deixada sozinha. Suas sardas, Gyokuyo disse, fixando-se imediatamente na única coisa que Mal Mal menos queria que ela notasse. Me sinto muito melhor com eles. Se Milady não se importa. Sim, claro, disse Gyokuyo, deixando o assunto de lado muito mais prontamente do que Mal Mal esperava. Mal Mal lançou-lhe um olhar sondador, mas Gyokuyo disse, absolutamente todo mundo queria saber quem era aquela minha dama de companhia. Achei que as perguntas nunca iriam acabar. Me desculpe. Mal Mal suspeitava que as pessoas não viam com bons olhos uma criada que declarava a presença de veneno e simplesmente deixava um banquete por sua própria vontade. Em particular, ela até se preocupou com a possibilidade de ser punida por isso, e ficou aliviada ao descobrir que nenhuma reprimenda estava por vir. Pelo menos com essas sardas, as pessoas não vão te reconhecer imediatamente. Isso pode ser o melhor. Mal Mal pensou que ela tinha sido mais sutil do que isso, mas talvez ela estivesse errada. Onde estava o erro dela? Ah, e outra coisa. Gao Shun veio esta manhã procurando por você. Você vai vê-lo? Parecia que ele tinha tempo disponível, então eu o mandei arrancar ervas daninhas do lado de fora. Capina, é verdade que era a consorte favorita do Imperador Ken. Dispensava a tarefa, mas Gao Shun não era uma criada. Ou talvez ele tenha assumido o cargo voluntariamente. Mal Mal teve a impressão de que Gao Shun ocupava uma posição razoavelmente alta na hierarquia, mas também parecia um tanto suave. Ela podia ver inúmeras damas de companhia se apaixonando por ele. Ela teve a sensação especial de que os olhos de Ong Niang brilhavam quando Gao Shun estava por perto. A principal dama de companhia tinha cerca de 30 anos e, apesar da sua boa aparência, a sua considerável competência tinha o efeito secundário de assustar potenciais pretendentes. Podemos pegar emprestada a sala de estar? Mal Mal perguntou. Você pode. Vou chamá-lo imediatamente, disse Gyokuyo, pegando a princesa de Ong Niang, que saiu para ligar para Gao Shun. Mal Mal estava prestes a segui-la, mas Gyokuyo a deteve com a mão e a encaminhou para a sala de estar. Mestre Jinshei via isto, com seus cumprimentos, disse Gao Shun prontamente quando entrou na sala. Ele colocou um pacote embrulhado em pano sobre a mesa. Mal Mal abriu e descobriu uma tigela de prata cheia de sopa. Não a coisa que Mal Mal provou, mas o prato que o consorte Gyokuyo estava prestes a comer. Ele a recusou ontem, mas no final teve a gentileza de fornecê-la. Ele estava sendo educado, mas isso também era, supôs Mal Mal, uma ordem para investigar. Por favor, não coma, disse Gao Shun com uma expressão distinta de preocupação. Não pense nisso, respondeu Mal Mal. Mas só porque a prata promove. Apodrecendo. Alimentos oxidados nunca eram saborosos. Gao Shun não parecia perceber que tinha seus próprios motivos para não tomar a sopa. Ele a observou em dúvida. Mal Mal olhou para a tigela, tomando cuidado para não tocá-la diretamente. E ela estava olhando para a tigela, não para o conteúdo. Aprendendo alguma coisa? Gao Shun perguntou a ela. Você tocou nisso com as próprias mãos? Não. Só tirei parte do conteúdo com uma colher para verificar se era de fato venenoso. Depois embrulhou-o num pano para levar a Mal Mal, aparentemente receoso de tocar numa tigela cheia de veneno.
Isso fez com que Mau Mau lambesse os lábios em antecipação. Tudo bem, espere aqui um momento. Ela saiu da sala e foi até a cozinha, vasculhando as prateleiras em busca de alguma coisa. Então ela voltou para o quarto onde ela estava dormindo mais cedo. Ela abaixou a cabeça em direção à cama chique, rasgando o pano nas costuras e tirando um pouco do que havia dentro antes de voltar para onde Gaoshun estava esperando. Aos seus olhos, ela estava simplesmente carregando um pouco de pó branco em uma mão e um acolchoamento de aparência macia na outra. Mau Mau amassou o forro e polvilhou-o com pó farinha. Então ela bateu suavemente contra a tigela de prata. Gaoshun olhou para ela com curiosidade. O que é isso? Ele perguntou, observando as marcas que apareciam na tigela. Traços de toque humano. Os dedos humanos deixavam facilmente marcas no metal, principalmente prata. Quando ela era jovem, o pai de Mau Mau tingia recipientes que ela não deveria tocar, para impedi-la de fazer travessuras. Seu pequeno truque com a farinha agora mesmo foi um golpe de inspiração nascido daquela velha memória, e até ela ficou surpresa com o quão bem funcionou. Se a farinha fosse um pouco mais fina, as impressões poderiam até ser mais fáceis de distinguir. Os recipientes de prata são sempre limpos antes do uso. Afinal, eles seriam inúteis se estivessem nublados. Vários conjuntos diferentes de estampas eram evidentes na tigela. Pela posição e tamanho, era possível adivinhar como a tigela havia sido segurada. Mesmo que os padrões exatos das estampas não sejam bem visíveis. Esta tigela foi tocada. Mau Mau disse, mas então ela parou. Gaoshun era muito perspicaz para não perceber a forma como ela falhou. Sim, o que está errado? Nada. Não fazia sentido tentar desajeitadamente esconder segredos de Gaoshun. Mesmo que isso tornasse sem sentido a pequena charada do dia anterior. Mau Mau soltou um pequeno suspiro. Esta tigela foi tocada por 4 pessoas ao todo, eu acho. Ela apontou para os diferentes padrões na poeira branca, tomando cuidado para não tocar ela mesma na superfície. Não se toca na tigela ao limpá-la, então podemos presumir que as impressões pertencem à pessoa que distribuiu a sopa, a quem a serviu, ao provador de comida do virtuoso consorte e a mais uma pessoa não identificada. Gaoshun lançou um olhar intenso para ela. Por que o provador de comida? Mau Mau queria que isso terminasse silenciosamente, mas tudo dependeria de como esse homem taciturno reagisse. É simples, porque suspeito que o provador trocou deliberadamente as tigelas. Ela sabia perfeitamente bem o que sua amante podia e não podia comer, e trocou as tigelas de propósito. Com malícia premeditada, Mau Mau largou a tigela, com uma expressão desagradável passando por seu rosto. É uma forma de intimidação. Bullying, repetiu Gaoshun como se não conseguisse acreditar. E quem poderia culpá-lo? Para uma dama de companhia fazer tal coisa com um consorte de alto escalão era impensável. Impossível. Vejo que você não tem certeza, disse Mau Mau. Se Gaoshun não parecia querer saber, Mau Mau não tinha vontade de contar a ele. Afinal, ela não gostava de falar com base em suposições. Mas talvez fosse necessário fazê-lo, se quisesse explicar por que as impressões digitais da dama de companhia estavam naquela tigela. Mau Mau decidiu que seria melhor dar sua opinião honesta do que fazer qualquer tentativa incompleta de despistar Gaoshun. Você poderia me contar o que está pensando? Gaoshun perguntou, com os braços cruzados enquanto a estudava. Muito bem, senhor. Por favor, entenda que isso é apenas especulação da minha parte. Isso é bom. Para começar, considere a situação incomum do consorte Lishu. Ela se tornou concubina do imperador anterior ainda muito jovem e logo se tornou freira quando ele morreu. Muitas mulheres, especialmente as ricas, foram ensinadas que era seu dever de esposa comprometer-se totalmente, de corpo e espírito, com os maridos. Embora ela possa ter entendido o raciocínio político, Lishu deve ter achado terrivelmente pouco virtuoso casar-se com o filho de seu ex-cônjuge. Você viu o que o consorte Lishu estava vestindo na festa no jardim? Mau Mau perguntou. A virtuosa consorte estava vestida com um berrante vestido rosa que parecia bem acima de sua posição. Gaoshun não disse nada, sugerindo que sua reputação era ruim nos círculos em que ele frequentava. Foi, um tanto desajeitado, digamos, Mau Mau ofereceu, mas os atendentes do consorte Lishu, por sua vez, usavam roupas em sua maioria brancas. Em qualquer situação normal, as damas de companhia teriam coletivamente convencido a sua amante a usar algo mais prudente, ou então teriam coordenado os seus trajes com os dela. Em vez disso, o que eles fizeram fez o consorte Lishu parecer um palhaço. Uma dama de companhia estava lá para apoiar sua amante. Isso foi algo Ong Niang havia perfurado as outras mulheres do consorte de Okuyo. Ingwa disse algo semelhante durante o banquete. Algo sobre usar roupas discretas para fazer sua amante se destacar ainda mais. Com isso em mente, a discussão com as damas de companhia do consorte Lishu sobre roupas assumiu um novo aspecto. As damas de companhia do consorte Puru os repreendiam por seu comportamento injusto. A inexperiente Lishu estava à mercê de suas servas, que devem tê-la lisonjeado e insistido que o vestido rosa ficaria bem nela. Não havia dúvidas na mente de Mau Mau. No Palácio dos Fundos, todos ao redor eram inimigos, as únicas pessoas em quem se podia confiar eram as damas de companhia. E estes traíram essa confiança para humilhar a sua amante. E você acredita que eles trocaram ainda mais a comida apenas para tornar a vida do consorte Lishu mais difícil? Gaoshun disse hesitantemente. Sim, embora, curiosamente, isso a salvou. O veneno veio em muitas variedades. Alguns eram bastante fortes, mas não mostraram efeitos imediatos. E em outras palavras, se as tigelas não tivessem sido trocadas, o provador de comida de Lishu ainda não teria apresentado efeitos nocivos, e o consorte provavelmente teria bebido a sopa, presumindo que tudo estava bem. Acho que isso é especulação suficiente por hoje. Mau Mau pegou a tigela novamente e apontou para a borda. Suspeito que estas sejam as impressões digitais de quem colocou o veneno aqui. Talvez eles tenham beliscado a borda da tigela enquanto faziam isso. Nunca se deve tocar na borda de uma vasilha de comida, outra coisa que Ong Niang lhes ensinara.
Os dedos não devem sujar nada que possa ser tocado pelos lábios de alguma pessoa nobre. Essa é a minha opinião sobre o que aconteceu, disse Mau Mau. Gao-chun esfregou o queixo e olhou para a tigela. Posso perguntar uma coisa? Sim, senhor. Mau Mau passou pelo navio, ainda embalado em seu pano, de volta a Gao-chun. Por que você tentou encobrir aquela mulher? Em contraste com a expressão tensa de Mau Mau, Gao-chun parecia completamente curioso. Comparada a uma consorte, disse Mau Mau, a vida de uma dama de companhia é muito barata. Principalmente o de um provador de comida. Gao-chun assentiu com facilidade, como se entendesse o que ela estava dizendo. Doente, certifique-se de que Mestre Jinshi entenda a situação. Meus agradecimentos. Mau Mau observou educadamente Gao-chun sair, e então ela caiu em uma cadeira. Certo, certo. Vou ter que agradecer a ela. Desde que ela teve a gentileza de trocá-los, afinal. Mau Mau realmente deveria ter bebido, pensou ela. É assim que as coisas estão, senhor, disse Gao-chun, concluindo seu relatório sobre o que aprendeu no pavilhão de Jade. Jinshi, que estava ocupado demais para ir sozinho, passou a mão pelo cabelo, pensativo. Papéis estavam empilhados em sua mesa e seu chop estava na mão. Em todo o escritório administrativo, grande mas árido, apenas ele e Gao-chun estavam presentes. Nunca deixo de ficar impressionado com o quão bom você fala, disse Jinshi. Se você diz, senhor, seu sempre intenso assessor disse secamente. Seja qual for o caso, foi claramente um trabalho interno. As circunstâncias parecem sugerir que sim, disse Gao-chun, franzindo as sobrancelhas. Ele sempre foi direto ao ponto. A cabeça de Jinshi doeu. Ele queria parar de pensar. Entre outros agravantes, não teve tempo de dormir desde o dia anterior, nem mesmo de trocar de roupa. Foi o suficiente para fazê-lo querer ter um ataque de raiva. Sua, cara de pôquer está escorregando, senhor. O sorriso doce de sempre de Jinshi desapareceu. Ele usava uma aparência taciturna que honestamente parecia mais apropriada para um homem de sua juventude. E Gao-chun parecia lê-lo como um livro. Ninguém mais está aqui. Isso realmente importa? Seu mentor sempre foi tão rígido. Eu estou aqui. Você não conta. Sim, eu faço. Jinshi esperava que a piada o tirasse dessa situação, mas Gao-chun, sério e diligente, nunca tinha senso de humor nos momentos certos. Que fardo foi ter alguém cuidando de cada movimento seu desde o dia em que você nasceu. Você ainda está usando seu prendedor de cabelo, disse Gao-chun, apontando para sua cabeça. Oh, besteira. Jinshi geralmente não falava. Assim, estava bastante bem escondido. Duvido que alguém tenha notado. Jinshi puxou o bastão para revelar um acessório de considerável artesanato. Foi esculpido na forma do mítico Qilin, uma espécie de cruzamento entre um cervo e um cavalo. Dizia-se que era o chefe dos animais sagrados, e o direito de usar sua imagem era conferido apenas àqueles de posição considerável. Aqui, mantenha-o em algum lugar seguro. Jinshi jogou o bastão com indiferença para Gao-chun. Tenha cuidado com isso. É imensamente importante. Eu entendo. Você certamente não. E então, tendo dado a última palavra, o homem que foi responsável por Jinshi por quase 16 anos deixou o escritório. Jinshi, ainda comportando-se como uma criança, deitou-se sobre a mesa. Ele ainda tinha muito trabalho a fazer. Ele precisava se apressar e reservar algum tempo livre para si mesmo. Tudo bem, vamos lá. Ele se espreguiçou bastante e pegou o pincel. Para ter muito tempo disponível, primeiro ele teve que terminar seu trabalho.